Boa noite, Rodrigo Maia. João Carlos, boa noite. Tá com mais sorte que eu. Bom, por enquanto só tem dois. Mas vamos fazer hoje o seguinte, né? Hoje é o dia da ciência, então é porque eu tinha programado fazer assim algo um pouco especial logo no início, mas eu vou fazer ao contrário, vou fazer esse algo especial no fim. Bom, Que é o tal do Minutos de Cultura, Realidade e Verdade. Tá. então, esse minuto de cultura, ciência, né? Nós já fizemos uma introdução geral a esse conteúdo e hoje então nós vamos começar a trabalhar um tema. Os temas são o começo da ciência, que vai de 600 anos antes de Cristo a 1400 depois de Cristo. A Revolução Científica, que vai de 1400 a 1700. Expandindo o Horizonte, que vai de 1700 a 1800. Um século de progresso, que é de 1800 a 1900. Né? O último, finalmente, o último não, a mudança de paradigma, que vai de 1900 a 1945. O último mesmo é Pilares Fundamentais, que vai de 1945 até o presente. Esse tema, né, se você repararem, que é o começo da ciência, ele vai de 600 a.C. a 1400. Se você pegar 600 anos antes de Cristo, quer dizer, esses 600 anos praticamente correspondem ao tempo que o Brasil existe. Né? E se você pegar 1400, é praticamente o quê? O tempo que foi até para o descobrimento do Brasil. Né? Então você vê a imensidão que é esse começo da ciência. Porque a Revolução Científica mesmo, que é o segundo tema, já vai de 1400 a 1700. Praticamente a entrada do Brasil no cenário. Tá? Bom, dito isso, então a gente, como sempre, numa introdução, a gente faz primeiro, qualquer tema, a gente faz uma introdução e depois a gente apresenta o outro tópico. Então, o primeiro tópico é a introdução. O segundo tópico vai ser sobre as eclipses do Sol podem ser previstos, do Tales de Mileto. Tá? Bom, então vamos falar a introdução. Tales de Mileto, ele prevê, isso que a gente vai fazer no segundo tópico, nessa linha do tempo que a gente sempre faz, ele prevê o eclipse do Sol, que põe fim a uma batalha chamada Batalha de Hales, por ele ter previsto isso. Segundo foi em 585 a.C. 530 a.C., o Pitágoras funda a escola de matemática em Crotons, hoje sul da Itália. Depois, em 500 a.C., Xenófone encontra conchas marinhas nas montanhas e calcula então que a Terra inteira já tenha sido submersa na água. 450 a.C., Empédocles sugere que tudo na Terra é feito de combinações de terra, ar, fogo e água. Essa já é a parte mais da química da história, né? Aristóteles escreve uma série de livros sobre assuntos que incluem física, biologia e zoologia. Foi em 325 a.C. 300 a.C., Teófras escreve investigações sobre as plantas e as causas das plantas, instituindo a disciplina da botânica. Uma coisa antiga, você vê, né? 250 a.C., Aristarco de Samos sugere que o Sol é o centro do universo, não a Terra. Outra coisa antiga, né?
240 a.C., Arquimedes descobre que a coroa de um rei não é de ouro puro, ao medir a impulsão da água. Na Baeira que ele fez isso. Erastótenes, em 240 a.C., amigo de Arquimedes, calcula a circunferência da Terra a partir das sombras do Sol ao meio-dia em meados de verão. Tudo naquele tempo. Né? Os caras eram bons. 230 a.C., Ctesíbio constrói as crepsídras, relógios de água que a séculos são os mais precisos marcadores de tempo do mundo. 130 a.C., Hiparco descobre a precessão da órbita da Terra e compila o primeiro catálogo de estrelas do mundo. 120 depois de Cristo, já começou depois de Cristo. Na China, Zhang Heng discute a natureza dos eclipses e compila um catálogo com 2.500 astros. 2.500 astros. 150 depois de Cristo, Almagesto, de Cláudio Ptolomeu, torna-se o texto oficial sobre a astronomia no Ocidente, apesar de conter muitos erros. 628, o matemático indiano Brahmagupta esboça as primeiras regras para o uso do número zero. 964, o astrônomo persa Abd al-Rahman al-Sufi analisa Almagesto e batiza muitas estrelas com nomes árabes, usados até hoje. 1021, Arlazen, um dos primeiros cientistas experimentais, conduz a pesquisa original sobre visão e ótica. Bom, aqui o que podemos falar mais é o seguinte, depois de ver a linha do tempo nessa introdução, né, a esse tema, o começo da ciência, 600 a.C. até 1400 depois de Cristo. O estudo científico do mundo tem sua raiz na Mesopotâmia. Em seguida, sabe onde é a Mesopotâmia, né? Lá para perto do Iraque, tem aqueles dois rios, né? Tigres e Eufrates, por isso que é Mesopotâmia. Em seguida, a invenção da agricultura e da escrita. As pessoas tinham tempo para se dedicarem aos estudos e os meios para transmitir os resultados para a geração seguinte. A ciência inicial foi inspirada pela admiração do céu noturno. Desde o quarto milênio a.C., os sacerdotes sumerianos estudavam as estrelas e registravam resultados em tabuletas de barro. Eles não deixaram registro de seus métodos, mas uma tabuleta datada de 1800 a.C. demonstra o conhecimento das propriedades de triângulos retângulos. Bom, vamos falar nessa introdução sobre 3 pontos. A Grécia Antiga, a ciência na Ásia e a Era de Ouro do Islã. Então, não sei se vocês estão observando, né? Tem um pouco da Europa aqui na Grécia, mas o restante é na Ásia e, em particular, no Oriente Médio. Vamos lá, na Grécia Antiga. Os antigos gregos não viam a ciência como um assunto separado da filosofia, junto. Mas é provável que a primeira figura cujo trabalho é reconhecidamente científico seja o Tales de Mileto, que nós vamos abordar no segundo tópico, hoje ainda. Né? Platão disse que Tales passara tanto tempo sonhando e olhando as estrelas que uma vez teria caído num poço. Em 585 a.C., possivelmente utilizando dados dos primeiros babilônios, Tales previu uma eclipse solar, demonstrando a força da abordagem científica. A Grécia Antiga não era um país único, mas uma série de cidades e estados avulsas. Mileto, hoje na Turquia, foi o local do nascimento de vários filósofos notáveis. Muitos outros filósofos da Grécia estudaram em Atenas. Ali, Aristóteles foi um observador sagaz, mas não realizava experimentações. Esse que é um problema. Você observar
sem experimentar, pode dar problemas. Ele acreditava que se pudesse juntar um número suficientemente de homens inteligentes, a verdade surgiria. Não deu certo muito não, né? O engenheiro Arquimedes, que viveu em Siracusa, na Sicília, pesquisou as propriedades dos fluidos. Um novo centro de aprendizagem se desenvolveu em Alexandria, fundado na boca do Nilo por Alexandre o Grande em 331 a.C. Você vê, então, já passou da Grécia, já foi lá para o Egito, né? Ali, Eratóstenes mediu o tamanho da Terra, Quetzíbio elaborou o relógio preciso e Hero inventou o motor a vapor. À época, os bibliotecários de Alexandria colecionavam os melhores livros que encontravam para montar a melhor biblioteca do mundo, que foi incendiada quando os romanos e cristãos tomaram a cidade. Aí nós vamos para a ciência na Ásia. Olha só. A ciência floresceu de maneira independente na China. Os chineses inventaram a pólvora e com ela fogos de artifícios, foguetes e armas. E fizeram esforços para trabalhar metais. Eles inventaram o primeiro sismógrafo e a primeira bússola. Em 1054, astrônomos chineses observaram uma supernova que em 1731 foi identificada como a nebulosa do Caranguejo. Boa parte da mais avançada tecnologia do primeiro milênio a.C., incluindo a roda, foi desenvolvido na Índia. E missões chinesas foram enviadas para estudar as técnicas agrícolas indianas. Os matemáticos indianos desenvolveram o que hoje chamamos de sistema numérico de algarismos indo-arábicos, incluindo os números negativos e o zero, e instituíram definições às funções trigonométricas de seno e cosseno. Então, não sei se vocês estão reparando, né? A Grécia Antiga, né, considerando com lado da Europa, vamos considerar assim, o grosso modo, né? Você vê, fez várias investigações, né, filosóficas e algumas coisas científicas na botânica, não foi isso que a gente viu? Teve uma grande biblioteca, né? Mas foi em Alexandria, né, tal, mas que já era lá próximo da África, ali no Egito. Depois o que aconteceu? A ciência já foi para a Ásia. E foi para onde? China e Índia. Aí vem a Era de Ouro do Islã. Então é para o islamismo. Em meados do século VIII, o Califado Islâmico Abbasside transferiu a capital do seu império de Damasco, na Síria, né, para Bagdá, que é no Iraque. Né? Você vê, guiado pelo princípio do Alcorão que diz: a tinta da pena de um sábio é mais sagrada que o sangue de um mártir. Bom, você repara só que a Síria, o Iraque, o Irã depois, são os grandes, né? O califa Harun al-Rashid fundou a Casa da Sabedoria em sua nova capital, com a intenção de que ela fosse uma biblioteca, um centro de pesquisa. Estudiosos colecionavam livros das antigas cidades-estados gregas e da Índia, e os traduziam para o árabe. Olha só que trabalhão. Era assim que muitos textos antigos acabariam chegando ao Ocidente, onde eram desconhecidos na Idade Média. Até meados do século IX, a biblioteca de Bagdá cresceram e se tornaram uma digna sucessora da biblioteca de Alexandria. Dentre os que foram inspirados pela Casa da Sabedoria estavam vários astrônomos, destacando-se Al-Sufi, que prosseguiu enriquecendo o trabalho de Hiparco e Ptolomeu. A astronomia era uma prática habitual dos nômades árabes para navegação, quando eles conduziam seus camelos pelas travessias noturnas do deserto. Halazem, nascido em Bajra,
e educado em Bagdá, foi um dos primeiros cientistas experimentais. O seu livro sobre ótica tem recebido importância semelhante à do trabalho de Isaac Newton. Olha só, o de Isaac Newton, hein? O pessoal desconhece isso. Os alquimistas árabes inventaram a destilação e outras técnicas novas, bem como cunharam palavras como aí o álcool, por exemplo. Né? Tudo com alcalemia, aldeído, várias álcool. O físico Al-Razi apresentou o sabão, que é o sal de ácido graxo, e distinguiu pela primeira vez a varíola do sarampo. Ele escreveu em um dos seus inúmeros livros: o objetivo do médico é fazer o bem, até para os seus inimigos. Al-Kharamzin e outros matemáticos inventaram a álgebra, os algoritmos e o engenheiro. Al-Jarazi inventou o sistema de biela corrente, que ainda é usado em bicicletas e carros. Só depois de vários séculos, cientistas europeus se atualizariam nesses avanços. Né? Bom, por que eu posso falar assim? Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa assim. Olha, assim, o que eu posso dizer é o seguinte, né? Eu quero até dar um iniciozinho hoje, depois que eu fizer o próximo tópico, vou fazer, né? Que é a questão do Tales de Mileto, o eclipse do Sol. Depois que eu fizer isso, aí nós vamos dar assim, como se fosse uma introdução, parece minutos de cultura em relação à realidade. Eu não estou aguentando mais. Ninguém sabe o que é realidade, ficam gente aí se assumindo que tem posse da realidade, o negócio está muito confuso. Eu quero ver se ajuda a gente a pensar sobre isso. Mas o que eu podia falar aqui hoje é o seguinte, né? Por quê? Vou dar só uma palazinha em relação à ciência. Porque aí não é só porque a ciência fica mandando muito, né? Mas todas as outras áreas de conhecimento, né? Psicologia, física, matemática, química, sociologia, entendeu? Você pensa nessas áreas todas, tudo que é coisa científica, inclusive quando você estuda epistemologia, que é a teoria do conhecimento científico, ou gnoseologia, que é uma teoria do conhecimento qualquer, não precisa ser científico, você tem que entender o seguinte. Repara só. Se você botar qualquer aspecto da realidade, cada uma pode ser que trate de um pedaço desse assunto que você jogou como realidade. Mas ela nunca vai. Ela vai fazer um recorte da realidade. Esse recorte pode pegar o que você está falando ou não. Entendeu? Então você vê, trabalhar com recorte não quer dizer que você esteja trabalhando. Você começa a colocar ideias, simbolismo, você coloca tanta coisa, definições, conceitos. Daqui a pouco você está trabalhando com esses signos, já não é mais com a realidade. Então, isso é muito complicado, né? Muito. Quer dizer, e primeiro que a gente tem que entender, tem um exemplo até que eu ia dar lá na frente, mas chega um absurdo quando eu estudava matemática, quer dizer, matemática, e eu vou falar logo aqui, já vai ficar isso para uma das coisas que eu vou falar nesse da verdade. Tinha um tal de um estudo que era assim, quer ver? Você tinha que chamar o Tartaruga e o Aquiles. Tá? Então o Tartaruga está na frente. E aí começa aquela história. O Aquiles anda com, sei lá, com o dobro da velocidade da tartaruga. Tá? Então, quando a tartaruga anda um pedacinho, o Aquiles anda o dobro dela. Quando anda mais um pedacinho, o dobro dela. Sabe o que acontece nessa conta, nessa teoria matemática? O Aquiles nunca vai ultrapassar a tartaruga.
Está entendendo? Mas se você pensar na realidade, você pega uma tartaruga, pega um cara, chama de Aquiles, faz qualquer coisa, e vai passar a tartaruga. Mas do ponto de vista do conceito, da teoria envolvida, ele não consegue atingir. Eu estou dando um exemplo mais frisante para mostrar. É óbvio que ele passaria sem sombra de dúvida, se você for pensar. Mas você vê, dentro de um conceito de uma ciência, ele não consegue atingir. Eu vou dizer uma coisa logo para vocês, guardem isso, que é para a gente. Eu já estou adiantando algumas coisas, mas acho que vale a pena. É o seguinte, olha só. Quando a gente estuda causas, vocês tomem cuidado, porque a causa primeira de tudo não é dada pelo homem. Pode ser isso, o coronavírus, pode ser o que você quiser. O que você quiser. A causa primeira não é do homem. E o homem, por ser materialista, ainda não entendeu isso. Entendeu? Aí ele fica procurando causa aí. É que nem maluco aí procurando causa. Por que a causa do coronavírus? Vai para lá, vai para cá, vai para lá, para cá, para cá. E como é que se resolve esse problema? Para lá, vai para cá, para cá, para cá. Eu não aguento ficar ouvindo isso. Chega. Isso é típico de quem está maluco mesmo. Ainda quer agora posar, escrevendo aí que quem está mandando agora são os infectologistas. Ah, pô, cacete, cara. Pô, vamos parar de burrice. Quer ver? Só dar um exemplo só. Tá bom. Fale aí os médicos, que estudam anatomia, o que quiser, ou fisiologia. Fale, o que é coração? Qual é a função dele? Ah, bom, vai bom, uma bomba para mandar sangue para faz aqueles dois circulações, né? Um vai para o pulmão, o outro vai se estendendo, esse no pulmão vai oxigenando o sangue, aí vai o sangue com oxigênio para todas as partes, células até, órgãos, células, tudo do corpo. Aí vem o Messias Meixo-Sama, que, para ele vê uma ciência espiritualista, ele vê uma anatomia, uma fisiologia, vê uma medicina espiritualista, botando ponto lá. Não, o coração, ele absorve o elemento fogo. Absorve o elemento fogo. Não é esse fogo aqui, né? Elemento fogo lá do som, ele absorve isso. Pum, pum, pum. Ele vai pegando, vai trazendo. Pulmão é o elemento água. E o digestivo é o estômago, elemento terra. Então você vê com isso, você diz assim, pô, é a última, cara. É a última explicação está aí, está no mundo espiritual, entendeu? Tem que bater toda hora nessa tecla. Que vai dizer, mas o que é diabo? Se você não entender isso, você não vai entender uma série de coisas. Se você parar ali, sabe o que vai acontecer quando você para? Ocorre uma coisa, sabe o que você vai dizer, se for na medicina? Essa coisa se deu por uma causa desconhecida. Não, sua burrice. Só um burro que pode dizer isso. Não tem causa desconhecida, tem causa conhecida. Você que não consegue conhecer a causa. Entendeu? Se a gente conseguisse chegar num nível muito, muito alto, até o milagre seria explicado. Mas eu não quero dar muita pala nisso, não, porque tem muita coisa para ser falada. Tá bom? Então vamos para o segundo ponto, porque isso aqui já foi quase meia hora, o negócio que corre muito. Né? E esse tem que desligar e ligar de novo? Tem que ligar e desligar de novo. Então fiquem atentos aí vocês aqui do bloco aí. Eu vou ligar, vou desligar e vou ligar de novo para a gente falar no segundo ponto.
E depois eu vou ligar e desligar para a gente começar a falar sobre esse negócio de verdade. Hoje são 3. São 3.